É fácil pessoalizar em Trump e Bolsonaro e esquecer o papel de Lula nisso. Também é fácil apresentar Trump como impulsivo ou desequilibrado e não precisar discutir aquilo que o Brasil mais precisa discutir: as causas dessa sanção. É preciso entender: os Estados Unidos da América sancionaram o Brasil. E isto é gravíssimo. Nós recebemos o tratamento destinado a ditaduras e a infratores do direito internacional. Brasil punido, o que vai além das tarifas. O advogado Ricardo Gomes mergulha fundo nas consequências da ameaça de tarifas de Trump e analisa como o Brasil pode estar sendo tratado como se fosse uma ditadura, com impactos muito além dos impostos. Neste vídeo, você vai descobrir por que Trump escolheu o Brasil como alvo e qual o pano de fundo político dessa ofensiva, o que está por trás da retórica que compara o Brasil a regimes autoritários, como isso pode influenciar nossa economia, reputação internacional e soberania. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho para acompanhar as análises sobre política e economia. O Brasil foi sancionado pelos Estados Unidos da América. Por quê? Quais as consequências? Como ele vai responder? Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos. A repercussão, claro, foi retumbante no Brasil e no mundo. Aqui, no entanto, poucos entenderam a verdadeira natureza do que está acontecendo. O Brasil não recebeu uma tarifa por motivos econômicos, como Trump fez com quase todo o mundo. Não, o Brasil, na verdade, foi sancionado, punido. Um tratamento especial reservado às ditaduras e aos infratores do direito internacional. E Trump fez questão de explicar a medida em uma carta enviada a Lula, algo até bastante incomum nas relações diplomáticas. No documento, ele explica o contexto e as causas de sua medida. Convém prestar atenção. São eles: primeiro, a perseguição a Bolsonaro, que tem seu ápice no processo da tentativa de golpe. Segundo, diz a carta, devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Fecha aspas para Trump. Terceiro, e somente em terceiro, Trump aponta a falta de reciprocidade na política de tarifas brasileira. E por fim ainda diz que se o senhor, Lula, desejar abrir os seus mercados comerciais, até agora fechados para os Estados Unidos, e eliminar as suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nessa carta. Não poderia ser mais claro. É uma sanção, uma punição, e não uma medida de regulação da economia pura e simples. E por que o Brasil foi punido? Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara, logo embarcou em uma das narrativas. Tem um ataque à soberania nacional, ao Brasil como um todo, e eu acho que tem que ter um amplo sentimento de unidade nacional. Empresários, setor agro, a população brasileira, democratas. Então tem um ataque à soberania, mas tem um ataque à democracia. Todo mundo sabe que houve uma trama golpista. Bolsonaro e a turma dele está querendo chantagear o Brasil. Foi por causa de Eduardo Bolsonaro e sua nefasta influência sobre Trump. A turma de Bolsonaro quer chantagear o Brasil, que está defendendo a democracia. O agro vai sofrer. Agora o PT gosta do agro, que Lula chamou há pouco de fascista e direitista. Muitos analistas preferiram olhar a balança comercial, os números, vendo a questão como se fosse meramente econômica. Sérgio Moro foi nessa linha. O governo federal logo lançou um respeito ao Brasil. Parece que o Estadão entendeu o comando e se atirou com tudo. Que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump e que os que são verdadeiramente brasileiros não se permitam ser sabujos de um americano que envergonha a democracia. Arreganhos de Trump, traição à pátria de Eduardo Bolsonaro, ataques à democracia e à soberania brasileira. Uma política econômica ruim e equivocada. O discurso está pronto e dá ao PT mais um capítulo da sua volta aos anos 80. Semana passada tentou recuperar o discurso de defensor dos pobres contra os ricos.
Essa semana é contra o entreguismo e o imperialismo yankee. É fácil pessoalizar em Trump e Bolsonaro e esquecer o papel de Lula nisso. Também é fácil apresentar Trump como impulsivo ou desequilibrado e não precisar discutir aquilo que o Brasil mais precisa discutir: as causas dessa sanção. É preciso entender, os Estados Unidos da América sancionaram o Brasil. E isto é gravíssimo. Nós recebemos o tratamento destinado a ditaduras e a infratores do direito internacional. Foi por ideologia? Pela amizade com Bolsonaro? Vamos ver. Talvez muitos não queiram ou não consigam ver o país que o Brasil do PT está se tornando. Mas vamos aos fatos. O país escolheu andar com as ditaduras e se afastar dos Estados Unidos. Deliberados e repetidos atos mostram isso. No Brasil, há inquéritos infinitos conduzidos por juízes que são vítimas, investigadores e julgadores dos próprios casos, como a imprensa já repercutiu diversas vezes. Nesses inquéritos, como aponta Trump, foram emitidas ordens judiciais contra empresas americanas para remover perfis de cidadãos americanos e de residentes nos Estados Unidos da América. Essas ordens, disse Trump, eram ainda secretas e não poderiam ser publicadas pelos envolvidos. O processo de citação internacional, cartas rogatórias, não foi seguido pelo Brasil e, mesmo assim, cidadãos, residentes e empresas americanas foram punidas. O X, por exemplo, foi bloqueado no Brasil. A Starlink teve bloqueio de contas por atos de outras empresas. Rumble segue banido até hoje. Tudo isso sem o cumprimento dos ritos internacionais para sequer citar uma parte da existência de um processo. Há pessoas proibidas de dar entrevista, inclusive residentes nos Estados Unidos. Há jornalistas exilados na América, impedidos de trabalhar ou falar no Brasil. Nenhum de esquerda. O processo contra Bolsonaro é conduzido por uma das supostas vítimas que, aliás, presidiu o próprio inquérito. O mesmo STF regulou, sem lei, as Big Techs, a maioria empresas americanas, desfazendo aquilo que o Congresso tinha decidido. Quem diz isso é o próprio presidente da casa, Barroso, que disse ter feito a melhor regulação do mundo. Lula não cansa de se posicionar contra Israel, aliado americano. Alckmin foi à posse no Irã e essa semana, em meio a todas as tensões possíveis depois dos Estados Unidos bombardearem o Irã, Lula se reúne com o BRICS, bloco com Rússia, China e o próprio Irã, e defende quem? O Irã. O governo brasileiro denunciou as violações à integridade territorial do Irã, como já havia feito no caso da Ucrânia. Acusa os Estados Unidos de violarem a soberania territorial da teocracia muçulmana. Lula critica os Estados Unidos quanto às tarifas, quanto à política externa, quanto à condução dos conflitos militares em que os Estados Unidos participam. Suas posições quanto à invasão russa da Ucrânia não escondem o apoio à Rússia. Lula primeiro endureceu, mas depois fingiu que não viu a fraude eleitoral na Venezuela, mesmo com milhões de venezuelanos fugindo para o Brasil para escapar da ditadura de Maduro. Mandou um jato da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, em caso que inclusive envolve a Odebrecht. Foi a Argentina a defender Cristina Kirchner, também condenada. Deixou a embaixada brasileira nos Estados Unidos sem embaixador por meses. Recebeu, no Brasil, navios de guerra do Irã. Janja mandou a Elon Musk se... Bom, você sabe. Com tudo isso, Lula ainda fala em uma moeda para substituir o dólar em transações comerciais. Um sonho dos inimigos dos Estados Unidos. Os atos de Lula e do STF tornaram o Brasil um país inimigo dos Estados Unidos. E agora ele foi tratado como tal. Querem culpar Eduardo Bolsonaro ou qualquer outro brasileiro que exponha a conduta do governo federal. Querem apelar a um nacionalismo do qual o PT só se lembrou agora, depois de anos criticando quem leva a bandeira ou a camisa amarela no peito. Querem tentar vitimizar o pobre Brasil, acuado pelo Império Americano. Querem dizer que tudo o que se passa na Suprema Corte é apenas para o bem da democracia e da liberdade desses
213 milhões de pequenos tiranos. Só não querem ver o óbvio. O Brasil se afasta do paradigma de um país livre e mergulha cada vez mais profundamente no eixo das ditaduras. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Lula nos colocou para andar com o que há de pior no mundo. Começamos a imitar os novos amigos. Afinal, segundo Gilmar Mendes, todos por lá admiram o modelo chinês. As consequências agora começaram. Nós, brasileiros, vamos pagar o preço das condutas dos nossos líderes. A conta será paga pela economia do país, pelos empregos perdidos, pela queda nas exportações. Como o governo do Brasil responderá? STF e Lula vão decidir como responder. A pessoalização do tema em Donald Trump esconde uma mudança na política externa americana. A eleição do novo presidente marcou um reposicionamento histórico. O reconhecimento de que há uma guerra fria posta e que se formaram novamente dois blocos políticos no mundo e que o comércio é um dos mais importantes campos de enfrentamento destes dois blocos. Nesse contexto, é possível sim comerciar com os dois blocos, desde que adotando uma posição de neutralidade política. O que não dá é para comerciar com os dois, tendo um alinhamento político total com um deles. Os especialistas pensam que o PT pode se alinhar com o bloco chinês e continuar comerciando com os Estados Unidos. Estão errados. Não entenderam o novo momento geopolítico que nós estamos vivendo. Já as cabeças petistas, parecem saber muito bem o que estão fazendo. Antes mesmo da medida de Trump ser anunciada, Celso Amorim deu tintas de como pensa o governo brasileiro. A frase que me veio à cabeça foi americana, who's afraid of the big bad wolf? Boa parte da imprensa brasileira fingiu que não ouviu. Os Estados Unidos ouviram. Amorim, que é o grande mentor do posicionamento internacional que levou o Brasil ao que estamos vivendo, preferiu brincar. Ninguém tem medo do lobo mau. Mas falou em alternativas, mirando um bloco que tem 40% do PIB do mundo. Quem é? É o bloco chinês. Parece que seu sonho está se realizando. Na nova Guerra Fria que contrapõe os Estados Unidos ao bloco chinês, que substituiu a antiga União Soviética, Lula e Amorim conseguiram jogar o Brasil do lado errado. Enquanto isso, os vizinhos argentinos escolheram certo. O brasileiro hoje tem mais inveja de Milei do que de Messi. Trump termina sua carta dando um sinal, abrindo um caminho para o Brasil demonstrar que ainda tem algo de boa vontade em se relacionar com os Estados Unidos. Abre aspas. Se você deseja abrir seus mercados comerciais até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas e barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, talvez consideremos um ajuste nesta carta. Fecha aspas. É quase um convite para mudar o tom da conversa. As lideranças empresariais empurrarão o Brasil nessa direção ou vão adotar o discurso vassalo do editorial do Estadão? O Congresso pode entrar em campo? Veremos. Trump foi claro. A relação política entre os dois países importa mais do que a economia. Ele, aliás, escreveu isso. Abre aspas. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. Fecha aspas. E o presidente dos Estados Unidos termina. Aspas. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Fecha aspas. É simples. Você sabe o que esperar. O Brasil fez gesto após gesto para comprar uma inimizade com os Estados Unidos, o que, por sinal, era absolutamente esperado considerando quem comanda o nosso país e quem conduz as suas relações internacionais.